como eu posso representar o LSM nesse quadro, Leandro? Vamos lá. Basicamente, eu tenho uma rede qualquer, padrão classe A, e eu tenho uma máscara de bit. No primeiro octeto, todos os meus bits estão ligados. E aqui eu tenho uma máscara de 255. Basicamente, está aqui a máscara de rede e aqui o CIDR. Lembra do barra que eu comentei pouco antes? Está aqui o barra. Por quê? O barra 8 representa que todos os bits do octeto estão ligados. A quantidade de endereços IPs dentro de uma rede padrão classe A é 16.777.216 hosts, menos 2, que eu tiro para broadcast e rede, 16.777.214 hosts. Então aqui basicamente eu tenho a rede padrão classe B, onde eu tenho o primeiro octeto ligado, com todos os bits ligados, e o segundo octeto ligado também. Então eu tenho aqui a soma de todos os bits ligados, me dando 255, e no segundo octeto também, todos os bits ligados, me entregando a soma de 255. Está aqui a máscara padrão da classe B, e o CIDR é um barra 16, porque eu tenho 8 bits mais 8 bits ligados. A quantidade de endereços IPs basicamente é uma rede classe B, é de 65.536 hosts, mas eu tiro um endereço para rede e um endereço para broadcast. Então eu tenho 65.536 endereços IPs válidos nesta rede. Para a classe C, basicamente eu tenho o primeiro octeto ligado, o segundo octeto ligado, o terceiro octeto ligado. Então aqui eu tenho a soma de todos os bits ligados me dando 255. Aqui eu tenho a soma de todos os bits ligados me dando 255. E aqui eu tenho a soma de todos os bits ligados me dando também 255. Essa é a máscara padrão para uma rede classe C. Legal? Está aqui 255.255.255.0. E o CIDR é um barra 24 com a quantidade de endereços IPs igual a 256. Lembrando que eu tiro um IP para broadcast e um IP para rede. Então eu tenho 254 endereços válidos dentro dessa rede que podem ser entregues a dispositivos e hosts. Agora a gente começa a brincadeira do VLSM, máscara de rede de tamanho variável. Basicamente aqui no primeiro octeto eu tenho a máscara de 255, todos os bits ligados me dando 255. No segundo octeto eu tenho todos os bits ligados me entregando 255. No terceiro octeto eu tenho todos os bits ligados me entregando 255. E no quarto octeto eu só tenho o primeiro bit ligado. Opa, aqui fica interessante. Por quê? Vamos lá. Eu tenho 255.255.255.128. Por quê, Leandro? O valor do primeiro bit é 128. Então, se eu ligo ele, eu tenho uma máscara de tamanho variável de 128. O CIDR dele é um barra 25. E a quantidade de redes e hosts são duas redes com 128 IPs, cada uma delas. Lembrando que em cada rede eu tiro dois endereços IPs, que são o primeiro e o último. O primeiro é a rede e o último é o broadcast. Então eu tenho 126 endereços válidos que podem ser atribuídos a hosts e dispositivos. Agora eu tenho uma máscara 192. Por que, Leandro? Porque, de novo, primeiro octeto ligado, 255, segundo octeto ligado, igual a 255, terceiro octeto ligado, igual a 255, o quarto octeto ligado, eu tenho 128 mais 64. Eu tenho uma máscara de tamanho variável igual a 192. Aqui em cima, 255.255.255
26.192. O CIDR dele é um /26, por que, Leandro? Ora, 8 mais 8, 16, mais 8, 24, 25, 26 aqui. Eu tenho 26 bits ligados dentro da máscara de rede. O que eu tenho? Eu tenho 4 redes com 64 endereços, cada rede dessa, menos 2. O último, que é o broadcast, e o primeiro, que é a rede, eu tenho 62 endereços válidos que podem ser atribuídos para hosts e dispositivos. Agora eu tenho os 3 primeiros bits ligados, mais expressivos. Então aqui eu tenho 255, 255, eu tenho 255, agora 128 mais 64 mais 32, eu já sei que é 224. Então aqui 255, 255, 255.224, o CIDR dele é 27, porque eu tenho 27 bits ligados, eu tenho 8 redes, em cada rede dessas eu tenho 32 endereços, sendo que o primeiro é designado para a rede e o último designado para o broadcast. Agora eu tenho uma máscara de /29, por quê? 8 bits ligados, mais 8 bits ligados, mais 8 bits ligados, igual a 24. Então aqui eu tenho 25, 26, 27, 28 e 29. Sendo que o CIDR é 29 e eu tenho a soma. Qual é a soma de todos os bits ligados? 128 mais 64, 192, mais 32 igual a 224, mais 16 igual a 240, mais 8, 248, igual a imagem está me mostrando aqui. Eu tenho a máscara 248. Então eu tenho 32 redes e cada uma dessas redes me dá 8 endereços IPs. Lembrando que o primeiro é rede e o último é broadcast, ok? Agora eu tenho uma rede /30. O /30 é a soma de todos os bits ligados da máscara de rede. Então aqui eu tenho 8 mais 8, 16, mais 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, me dando uma máscara de rede 252. Basicamente, uma rede 252 é para ligar um ponto a ponto, um roteador no outro, uma rede de passagem que seja. Então aqui eu tenho 64 redes dentro desse quarto octeto, com 4 endereços IPs em cada rede. Lembrando que o primeiro é a rede e o último é o broadcast. Então, dentro de cada rede, basicamente, eu vou ter 2 endereços IPs. E agora eu tenho o /31, que é a soma de todos os bits que estão ligados, sendo que 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 7, 31. Então aqui está meu CIDR, que representa a quantidade de bits ligados dentro do octeto, tendo 255, 255, 255.254. Então eu tenho 128 redes com 2 IPs cada uma delas. Então aqui nós temos um problema, isso não é utilizado, porque o mesmo endereço que é da rede é do host e você não utiliza isso. E agora eu tenho uma rede /32, que é de um IP só, que estão todos os bits ligados, a soma de todos eles. 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32. Sendo que você tem 256 endereços com um host. Aqui, pessoal, eu estou falando somente deste octeto, legal? Vamos agora mencionar o terceiro octeto, que agora vai ficar mais fácil. Lembrando que, deixa eu fazer uma observação. Quando mais eu cresço para cá, eu aumento a quantidade de rede
e diminuo a quantidade de hosts dentro de cada rede. Então aqui eu parto de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. O que são isso, Leandro? São quantidade de redes, ok? Agora aqui eu vou tratar do terceiro octeto. Por quê? Eu desliguei esse bit aqui agora. Conforme a minha figura está mostrando. Então eu tenho 255 mais... Eu tenho 8 mais 8, 16. E tenho aqui 7. No terceiro octeto, pessoal, é interessante que você conte não nesse sentido que você fez no quarto octeto, mas nesse sentido aqui, ó, que fica mais fácil. Por quê? Quando eu tenho no último octeto todos os bits ligados, eu tenho 256 endereços IPs. Legal? Eu tenho uma rede com 256. Quando eu ligo esse IP, quando eu ligo esse bit, eu estou multiplicando por 2. Então aqui eu tenho 1/23 com 512, que é o dobro do quarto octeto. Ok? Então, para uma rede que você precisa ter acima de 256 endereços, o próximo é igual a 512. Basicamente. Leandro, não entendi. Bom, se uma rede que você está dimensionando, no seu projeto de rede, você está dimensionando uma máscara de rede para uma rede que vai ter mais de 256 hosts, a próxima rede válida, ela tem no mínimo 512 endereços, conforme está mostrado aqui. Porque quando eu liguei o bit menos expressivo, eu estou multiplicando o quarto octeto por 2. Bom, agora eu desliguei o sétimo bit mais expressivo. Neste sentido, pessoal, lembrando. Leandro, o que você fez agora? Agora eu fiz 1/22, que é a soma dos bits que estão ligados. 8 mais 8 mais 6 é igual a 22. Me dando a quantidade de endereços IPs igual a 24. Agora aqui eu tenho, lembra da máscara de rede? Eu tenho 8 mais 8 mais 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a máscara de rede quando tenho 5 bits ligados? A máscara de rede é um 248, me dando um CIDR de 21. Por quê? Eu já tenho 16 com mais 5 igual a 21. Isso vai me dar uma quantidade de endereços de 2048 IPs dentro dessa subrede, dentro de cada subrede. Legal? Agora eu tenho somente 4 bits ligados do terceiro octeto. Mesma coisa, para o terceiro octeto a conta é a mesma. Agora, para o terceiro octeto a conta é a mesma. Então, quando eu tenho 4 bits ligados, eu tenho 240, a máscara de 240, me dando 1/20. Com 4.096 hosts. Agora eu tenho 1/19, porque eu tenho os 3 bits ligados, mais 8 do primeiro octeto. Então a minha máscara vai ser 255.255.224. Por que, Leandro? Lembra? 128, 192, 224. Me dando 8.192 endereços dentro dessa subrede. Agora eu tenho 1/18, onde eu tenho os 2 bits ligados, que é a soma de 8 mais 8, 16 mais 2. Eu tenho aqui o 128, o 192, que é esse camarada aqui, me dando 16.384 endereços dentro dessa subrede. E o /17
onde eu tenho 128,7, me dando 32.768 hosts dentro dessa rede. E agora a máscara padrão da classe B, 125.255/16, me dando 65.536 hosts dentro dessa rede. Moral da história, pessoal. Você aprendeu o que é um endereço IP, então basicamente o endereço IP é um número formado por 4 octetos. Você aprendeu o que são classes de endereço IP, tendo a classe A, a classe B, a classe C e a classe D e a classe E. Você aprendeu sobre endereço público e privado, conforme a RFC 1918. Então, da classe A, eu tenho a rede 10.0.0.0. Da classe B, eu tenho a rede 172.16/12. Da classe C, eu tenho 192.168/16. E você aprendeu sobre como calcular a máscara de rede de modo rápido e simples. Desta forma, você tem total capacidade para calcular a máscara de cabeça. Muito obrigado. Acesse o nosso canal, se inscreva e participe e comente os vídeos, que é muito importante para o crescimento do canal e para o crescimento da comunidade.